Pessoal, bem-vindo ao Média Lei Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscrever no canal, darem seu joinha e ativar o sininho para novas notificações. O assunto da aula de hoje está relacionado às lesões irreversíveis e morte celular por necrose e apoptose. Para que a célula funcione normalmente, é importante que haja a manutenção de sua homeostasia. No entanto, na presença de um estímulo lesivo, seja ele biológico, físico ou químico, as células tendem a se adaptarem a essa nova condição. E, a partir da retirada do estímulo lesivo, o mecanismo de homeostasia é restaurado. No entanto, dependendo da intensidade e duração do estímulo, as células perdem a sua capacidade de adaptação e evoluem por um processo de lesão celular, que inicialmente é reversível. Esse processo de lesão reversível está relacionado com o acúmulo de determinadas substâncias em seu citoplasma. E aí podemos observar alguns tipos de degenerações, como a degeneração gordurosa, a degeneração hidrópica, a degeneração hialina, entre outros. No entanto, dependendo do estímulo lesivo, bem como dos compartimentos celulares que foram afetados pelo processo de lesão, a célula pode culminar num processo de lesão irreversível e morte celular. A resposta celular ao estímulo lesivo depende principalmente do tipo de agressão, duração e intensidade, e as consequências da lesão celular dependem principalmente do grau de adaptação dessas células a essa nova condição. O processo de lesão celular promove alterações bioquímicas e funcionais importantes, afetando alguns compartimentos celulares, que incluem a respiração aeróbica, lesão mitocondrial, perda da homeostasia de cálcio, e aqui é um ponto-chave na lesão celular, podendo evoluir para um processo irreversível e morte. Produção de espécies reativas de oxigênio, conhecida como EROS, e alteração da permeabilidade de membrana celular. A morte celular é precedida por importantes alterações bioquímicas que até certo ponto são reversíveis e impedem a célula de morrer. Aqui coloquei os principais mecanismos envolvidos na lesão celular. Ocorre depressão de ATP. Isso implica no mau funcionamento das bombas ATPases dependentes, com alteração da osmolaridade da célula, resultando no influxo de sódio e água no citoplasma, que resulta então na tumefação celular. Ocorre disfunção mitocondrial, que se expressa na abertura de um poro, conhecido como poro de transição de permeabilidade mitocondrial, com alteração do potencial de membrana dessas organelas. Com a abertura desse poro, ocorre o extravasamento de moléculas e proteínas pró-apoptóticas e, portanto, que podem levar ao processo de morte celular por apoptose. Uma vez que há produção de energia ineficiente por conta de um desacoplamento da fosforilação oxidativa, ocorrerá a formação de espécies reativas de oxigênio. Vale lembrar que essas espécies são altamente reativas contra lipídios, proteínas e ácido nucleico. Outro ponto importante, bioquimicamente falando, em relação ao processo de lesão celular, é a perda da homeostasia de cálcio. O aumento de cálcio intracelular promove a ativação de uma série de enzimas que podem culminar no processo de morte celular irreversível. Outro ponto importante afetado durante o processo de lesão celular são as proteínas do citoesqueleto, que podem então alterar a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Há também, por conta de uma depressão de energia, uma redução acentuada do pH, levando à ruptura de membranas lisossômicas e digestão enzimática dos componentes celulares. E, por fim, outro compartimento importantemente afetado por conta da depressão de ATP e tumefação celular decorrente desses processos de lesão é o retículo endoplasmático. Acontece tumefação dessa organela e o destacamento de ribossomos e, portanto, a
uma síntese proteica reduzida. Outro processo também que está afetado por conta de uma lesão celular é o enovelamento das proteínas. A anormalidade de proteínas por conta de um mau enovelamento pode ativar proteínas pró-apoptóticas, induzindo o processo de morte celular. A morte celular é precedida por importantes alterações bioquímicas que até certo ponto são reversíveis e impedem a célula de morrer. Aqui coloquei os principais mecanismos envolvidos na lesão celular. Ocorre depressão de ATP. Isso implica no mau funcionamento das bombas ATPases dependentes, com alteração da osmolaridade da célula, resultando no influxo de sódio e água no citoplasma, que resulta então na tumefação celular. Ocorre disfunção mitocondrial, que se expressa na abertura de um poro, conhecido como poro de transição de permeabilidade mitocondrial, com alteração do potencial de membrana dessas organelas. Com a abertura desse poro, ocorre o extravasamento de moléculas e proteínas pró-apoptóticas e, portanto, que podem levar ao processo de morte celular por apoptose. Uma vez que há produção de energia ineficiente por conta de um desacoplamento da fosforilação oxidativa, ocorrerá a formação de espécies reativas de oxigênio. Vale lembrar que essas espécies são altamente reativas contra lipídios, proteínas e ácido nucleico. Outro ponto importante, bioquimicamente falando, em relação ao processo de lesão celular, é a perda da homeostasia de cálcio. O aumento de cálcio intracelular promove a ativação de uma série de enzimas que podem culminar no processo de morte celular irreversível. Outro ponto importante afetado durante o processo de lesão celular são as proteínas do citoesqueleto, que podem então alterar a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Há também, por conta de uma depressão de energia, uma redução acentuada do pH, levando à ruptura de membranas lisossômicas e digestão enzimática dos componentes celulares. E por fim, outro compartimento importantemente afetado por conta da depressão de ATP e tumefação celular decorrente desses processos de lesão é o retículo endoplasmático. Acontece tumefação dessa organela e o destacamento de ribossomos e, portanto, há uma síntese proteica reduzida. Outro processo também que está afetado por conta de uma lesão celular é o enovelamento das proteínas. A anormalidade de proteínas por conta de um mau enovelamento pode ativar proteínas pró-apoptóticas, induzindo o processo de morte celular. A morte celular pode ser definida como a perda das atividades integradas da célula devido à incapacidade de manter seus mecanismos de homeostasia. Há dois importantes tipos de morte celular, necrose e apoptose, que se diferem enquanto padrão bioquímico e morfológico. A necrose é uma morte celular acidental sempre associada a um estímulo patológico e tem como característica marcante a ação de enzimas lisossomais. Outras características que também são observadas no processo de necrose é a tumefação celular, o extravasamento do seu conteúdo e alterações nucleares dignas de nota, tais como a picnose, que está associada a uma condensação da cromatina, a cariorex, que significa fragmentação, e a cariólise, relacionado com o desaparecimento do núcleo. Outra característica aqui observada nessa lâmina histológica é a eosinofilia do citoplasma em situações de necrose. Isso acontece por conta da denaturação das proteínas, que aumenta a afinidade pelo corante chamado eosina. E assim, observa-se então essa eosinofilia citoplasmática. Outra característica muito importante que está associada ao processo de necrose é a inflamação. E ainda pode acontecer a calcificação a partir dos restos celulares. Essa calcificação que acontece sobre restos celulares é chamada de calcificação distrófica, diferente de uma calcificação conhecida como metastática, que está associada com alteração no metabolismo de cálcio. Essa calcificação distrófica é local e ela se faz sobre as figuras de mielina
que são decorrentes da digestão da própria membrana celular da célula que sofre necrose. Outra característica aqui marcante é que a necrose envolve um grupo de células. Em situações diferentes, a necrose nos tecidos pode assumir padrões específicos. Entre eles, podemos citar a necrose de coagulação, provocada por um processo isquêmico ou hipóxia. Na necrose de coagulação, acontece a autólise, ou seja, a denaturação de proteínas próprias. No entanto, a arquitetura desses tecidos que sofrem necrose por coagulação é preservada. Isso acontece porque a redução acentuada do pH promove tanto a denaturação das próprias proteínas como das enzimas catalíticas. Sendo assim, observa-se então esse padrão de arquitetura preservada. Outra característica marcante é o grau de eosinofilia citoplasmática. Como já falei anteriormente, por conta da denaturação das proteínas, a eosina tem maior afinidade pelo citoplasma. E outra coisa que observamos marcante também é a cariólise, que é o desaparecimento do núcleo. Então, notem aqui um glomérulo que tem a sua estrutura preservada, no entanto, observa-se uma eosinofilia intensa e ausência de núcleos, correspondente à cariólise. Aqui um outro exemplo é nos hepatócitos. Então, os cordões de hepatócitos estão preservados, porém com intensa eosinofilia e sem núcleos aparentes, o que caracteriza uma necrose de coagulação. Outro padrão de necrose específico é a necrose liquefativa, associada a processos infecciosos ou isquemia cerebral. Aqui vale ressaltar o seguinte: a maioria dos infartos acontece por processo de necrose coagulativa. No entanto, em se tratando de tecido nervoso, o processo é decorrente de uma necrose liquefativa. Na necrose liquefativa, observa-se histologicamente a eosinofilia citoplasmática e também a presença de células espumosas, como macrófagos que fagocitam os restos celulares decorrentes desse padrão de necrose. Uma característica marcante é que acontece a dissolução do tecido por conta de uma digestão enzimática e formação, em alguns casos, de abscessos decorrentes de processos que envolvem os neutrófilos. Esse processo de necrose liquefativa é muito comum em tecidos ricos em lipídios, como por exemplo o tecido nervoso. Aqui, macroscopicamente, um processo de necrose liquefativa. Observa-se nesse caso uma transformação do tecido, como foi falado anteriormente, por conta de uma dissolução, ou seja, uma digestão enzimática, e ele vai apresentar um caráter amolecido. Outro padrão de necrose conhecido é a necrose caseosa, e tem esse nome por conta do aspecto de queijo, macroscopicamente falando. Entre os principais processos associados à necrose caseosa está a tuberculose. Característica da necrose caseosa é essa intensa eosinofilia e a presença de granulomas, como resultado de um processo inflamatório crônico decorrente do agente etiológico da tuberculose. Macroscopicamente, observa-se então essa superfície granulosa por conta então dos granulomas decorrentes do processo inflamatório oriundo da tuberculose. Outro padrão de necrose é a necrose gordurosa, que resulta na necrose do tecido adiposo decorrente da ação de lipases pancreáticas sobre as gorduras. Nesse caso, envolve uma pancreatite aguda. Como característica, observa-se então a necrose do tecido adiposo e o infiltrado inflamatório associado. Pode acontecer também uma calcificação distrófica, lembrando que acontece sobre os restos celulares decorrentes do processo de necrose. Toda calcificação distrófica acontece porque nas necroses, quando você tem a digestão e exposição das figuras de mielina, essas figuras que têm fosfolipídios em sua composição atraem o cálcio que também foi extravasado durante o processo de necrose, formando então essa calcificação distrófica. Distrófica porque é local e não está associada a alterações do metabolismo do cálcio. Aqui observa-se então macroscopicamente essas
calcificações, então, decorrente do processo de necrose gordurosa. A necrose gangrenosa é um tipo de necrose de coagulação, no qual está associada às extremidades de membros inferiores que não estão mais recebendo suprimento sanguíneo adequado. Observa-se, além da necrose de coagulação, uma sobreposição de um processo infeccioso que vai culminar na putrefação tecidual. Diferente do que vimos até agora, a morte celular por apoptose é um mecanismo de morte celular programada, no qual as células destinadas a morrer sintetizam enzimas que degradam seu próprio DNA. Diferentemente da necrose, na apoptose não acontece autólise, ou seja, digestão dos componentes intracelulares, e nem ruptura de membrana. No entanto, ela é marcada pela retração citoplasmática e formação de corpos apoptóticos. Aqui está esquematizado os eventos que envolvem então a morte celular programada. Inicialmente, alterações que envolvem o núcleo, formação de bolhas citoplasmáticas, que resultam numa alteração da permeabilidade da membrana, porém sem ruptura, e formações de corpos apoptóticos que serão fagocitados, evitando então o processo inflamatório, como acontece na necrose. Aqui só representadas alterações nucleares que também são decorrentes do processo de apoptose, como por exemplo a piquinose e a cariorrex. Independente da via de ativação da apoptose, seja ela intrínseca ou extrínseca, o mecanismo patogênico associado é sempre a ativação de enzimas chamadas caspases. As caspases são encontradas no citoplasma na forma de zimógenos, ou seja, na sua forma inativa como procaspase, e a sua ativação está associada à sua clivagem proteolítica ou a partir da remoção de moléculas que a inibem. Aqui está representada a via intrínseca da apoptose, também chamada de via mitocondrial. Em situações normais, a mitocôndria apresenta um grupo de famílias da BCL2 em sua membrana externa, protegendo a abertura do poro de transição de permeabilidade mitocondrial. No entanto, em situações de estresse sobre as mitocôndrias, pode acontecer a translocação de moléculas pró-apoptóticas que vão se oligomerizar e formar complexo com essas proteínas da família BCL2 e, portanto, promovendo a abertura do poro de transição de permeabilidade. Uma vez que esse poro abre, ocorre o extravasamento de moléculas pró-apoptóticas, como, por exemplo, o citocromo C. O citocromo C ele é importante na mitocôndria porque ele participa do processo de fosforilação oxidativa, uma vez que ele promove a transferência de elétrons do complexo 3 ao complexo 4 da cadeia de fosforilação. No entanto, no citoplasma, o citocromo C ele pode se associar a uma molécula chamada de APAF1, que sozinha ela é importante porque ela inativa a caspase 9. No entanto, quando associada ao citocromo C, ela forma um outro complexo chamado de apoptossoma, que vai então ativar a procaspase, levando à ativação de caspases que culminam então no processo de apoptose. Outras moléculas podem ser liberadas no citosol a partir do poro, abertura do poro de transição de permeabilidade, como por exemplo o SMAC-diablo. O SMAC-diablo ele vai se associar a um fator indutor da apoptose, ativando então a sequência de cascata de caspases, que levam às alterações morfológicas decorrentes então da morte celular por apoptose. Outra molécula que pode ser aqui liberada pode ativar as endonucleases responsáveis pelas alterações nucleares características do processo de apoptose. Outra via associada com o mecanismo de apoptose é a via extrínseca, que envolve os receptores que apresentam domínios de morte. Em situações normais, as células expressam sinais de sobrevivência. No entanto, sobre estímulos lesivos, esses sinais podem não ser mais configurados e ativar essa cascata relacionada com a via extrínseca da apoptose.
Os receptores de morte envolvem, por exemplo, o FAS, que uma vez associado ao seu ligante, que é o FAS-L, ele sofre um processo de dimerização, resultando na exposição dos seus domínios de morte, recruta proteínas formando uma plataforma molecular que ativa a procaspase 8. Assim, a caspase 8 agora ativada, ela pode induzir o processo de morte por apoptose ou a partir da via intrínseca da apoptose, promovendo a translocação e truncagem dessa proteína chamada BID, que vai se associar às proteínas da família BCL2 presentes ali no polo de transição de permeabilidade, resultando na liberação dessas moléculas pró-apoptóticas, ou essa procaspase 8 agora ativada, como caspase, ela pode ativar diretamente as caspases efetuadoras, ou também chamadas de executoras, do processo de apoptose. Independente da via de ativação da apoptose, seja ela intrínseca ou extrínseca, as alterações morfológicas incluem a formação de corpos apoptóticos. Estes, por sua vez, expressam em sua superfície a fosfatidilcerina, que será reconhecida por receptores das células fagocíticas, que, portanto, são responsáveis pela remoção desses corpos apoptóticos, evitando, portanto, um processo inflamatório. Aqui, só retratando as características gerais aqui do processo de apoptose, que integra somente uma célula, diferente da necrose que envolve um grupo de células. Podemos, a partir dessa aula, observar os diferentes tipos de morte celular, as suas características bioquímicas, as suas características morfológicas e entender que a necrose sempre é um estímulo patológico e a apoptose, em sua grande maioria, está associada a um processo fisiológico. No entanto, também, depende da situação, pode estar associado a algum estímulo patológico. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima!